Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Que Deus não está tratando mais a gente como menino, porque nós não somos mais meninos, não somos mais crianças. E se nós quisermos andar como criança, a gente vai começar a andar sozinho, porque Deus já não vê a gente mais como criança. Eu lembro de tempos passados, que eu tentando explicar como que Deus fala conosco, você pode ver que quando você tem um filho, e ele ainda é pequenininho, então você é o mais correto, de forma pedagógica, para você poder ensinar uma criança, não você falar daqui para baixo, mas você poder se abaixar, ou ajoelhar, e ficar tete a tete ali, para você poder ensinar. Então, existem momentos que nós precisamos se abaixar e ficar de joelho, para a gente poder ensinar as crianças. Esse tempo na vida de muitos que aqui se encontra, onde Deus ele vinha e ficava na nossa frente tete a tete, não é que ele passou, o problema é que ele não quer mais falar agachado contigo, ele quer falar com você como um homem, como uma mulher, como uma pessoa que está instruída, como uma pessoa que passou de fase, como uma pessoa que já está andando em caminhos que poucas pessoas conseguem entrar. Então Deus quer falar contigo aqui, tete a tete, Ele quer continuar falando com você cara a cara, mas você já em um outro tempo, em um tempo de maturidade, em um tempo onde a gente alcança um crescimento, não mostrando que nós somos alguma coisa, mas mostrando que nós já estamos instruídos, e que nós conhecemos a verdade, e que podemos pregar a verdade. Nós temos passado por esse tempo. Percebo isso. Não é mais tempo da gente ficar debatendo coisas que não têm mais sentido. Horário de culto, horário para chegar, se veio ou se não veio. Porque se nós pararmos para ficar discutindo tais coisas, estamos com um papo de o pai que está acreditando que está aqui e a criança que está aqui. Papo de criança. Eu vejo meus alunos discutindo na sala de aula, e a brincadeira deles, quando a gente perguntar, o que houve? Não, é porque ele deu um tapa na minha cabeça. Bobeira. Foi porque ele pegou meu lápis. De vez em quando nós temos esse papo dentro da igreja. Perdemos tempo com coisas pequenas, que não vai te trazer crescimento algum. Durante um tempo, eu ministrei para vocês em relação ao ministério de louvor, a dança, as coisas que acontecem dentro da igreja, os trabalhos, as equipes, de forma que se você vier discutir comigo, ou falar comigo, reclamar comigo, a respeito do louvor, a respeito de alguma coisa relacionada à igreja, é porque o teu foco está longe de Deus. Está muito longe. É papo de menino.
em época ainda de estar se alimentando, tomando leite, como diz o apóstolo Paulo, e não de uma comida fortificada, tipo uma feijoada. Tem gente que come feijoada, passa mal, porque tem um estômago de menino. Come uma rabada, né, Marcinho? Passa mal, pô. Porque está acostumado a creme crack, piraquê. Miojo. Então vai comer uma comida mais forte, passa mal. Mas é porque está acostumado. Está acostumado a tomar o caldinho de feijão. As comidas mais fortes, não está acostumado. Então passa mal. Então a gente está num tempo de a gente sentar um com o outro e poder aconselhar um ao outro, como nós falamos hoje de manhã. De poder sentar em maturidade e criar confiança um com o outro, e poder confessar os seus pecados, e morrer ali naquela sala, e morrer ali naquele quarto, e morrer ali naquela conversa, e não a gente ter que ficar procurando pessoas que a gente pode ou não pode conversar, porque se nós estamos assim, é porque ainda tem pessoas que são meninos, que não amadureceram, que não cresceram. Estamos num tempo de cuidar das vidas, de discipular pessoas, aonde as pessoas vão abrir o seu coração e precisa morrer ali naquela varanda, morrer naquele quarto, morrer naquele terraço, morrer naquela sala, aquele assunto. E resolver. Estamos em um tempo que a gente precisa confiar um no outro. Acreditar no que o outro está falando. Sim é sim, não é não. Estamos num tempo que a gente precisa entender uns aos outros. Se estão ou se não estão. Se vieram ou se não vieram. Se podem ou se não podem. Estamos em um tempo de andarmos em maturidade. Em andarmos acreditando uns nos outros, que aquilo que a pessoa está falando, a gente vai em cima daquilo ali. Já viu que a gente, tem pessoas que a gente fala, não, cara, isso não é bem assim não, você mente muito, você é mentiroso, cara. Porque a gente, infelizmente, está passando esse recado. Então as pessoas não conseguem ver confiabilidade naquilo que está sendo dito, porque é mentiroso. Porque falta com a verdade. Estamos num tempo que a gente precisa parar de dar desculpas, de entrar no vitimismo, aonde a culpa é sempre do outro, ou do tempo, ou das coisas, ou do trabalho. Ah, mas é porque o meu trabalho é muito complicado, então continue estudando, se preparando para entrar em algo melhor, para fazer uma outra coisa. Ou então adora a Deus cansado a si mesmo. Porque quando nós vamos colocar em prato limpos as nossas situações, nós sempre vamos pensar e ver que o meu problema é maior do que o seu. Porque infelizmente, quando nos falta maturidade, nós caminhamos muito no eu e não no nós.
Está difícil para mim. Está complicado para mim. Eu não consigo por causa do tempo. As minhas prioridades são outras. Estamos apegados no individualismo. Porque se nós pararmos para pensar aqui, todas as pessoas têm as suas guerras, têm os seus desafios. E aí a gente precisamos entender uns aos outros, que cada um tem sua guerra e os seus desafios. O que a gente não pode ficar aceitando é estar prostrado de frente com essas guerras e desafios. Como que eu saio desse lugar? Como que eu mudo a minha vida? Porque você vê pessoas crescendo na igreja, mudando. Você pode ver, existem pessoas que você conhece já há algum tempo, ela começou sendo A. 3 anos depois, ela não chegou a B, continua sendo A. Agora, tem pessoas que 3 anos depois, já passou pelo alfabeto inteiro, já deu a volta de novo, e já está na letra E de novo. Por que isso? Porque são pessoas que não ficaram paradas nos seus desafios, não estacionaram nas suas guerras, avançaram. E como que a gente avança? Quando Deus começa a poder contar com você. Para e faz uma autoanálise e perceba se Deus pode contar contigo. Quem é que está usando quem? É Deus que está te usando ou você está usando Deus? Precisamos entrar nesse tempo de maturidade. Não é possível que Deus esteja falando algo que eu esteja fora. Porque esse assunto está queimando no meu coração. Alguns de nós achamos que estamos usando Deus, acreditando que Deus está nos usando. Porque andamos em cima daquilo que nós, já preguei sobre isso aqui no outro domingo, naquilo que a gente quer fazer. A nossa obediência é em parte, e não na totalidade. Dissemos que Ele é o nosso Senhor, mas na verdade não fazemos aquilo que Ele nos fala. Porque estamos em parte. Em parte eu concordo, em parte eu discordo. Isso pode até ser assim, mas isso aqui não é não. Então, você precisa nos ensinar. É tempo do aio. Você precisa nos ensinar. Nos mostra qual é o caminho. Em parte eu acredito, mas em parte não. Isso não é bem assim, pastor, como o senhor está falando, não. Então eu sento e você me ensina como é que precisa ser feito. Pessoas colocam desculpas, cara. Já falei algo do que eu vou falar agora.
mas encaixa. Quando eu orei a Deus e falei, Deus, eu preciso de tempo. Então Deus falou, então me dê tempo. De que o Senhor está falando, Senhor? Eu trabalho numa escala puxada, é 12 por 36. Você não quer tempo? Então oferte tempo. Eu entendi que Ele queria que eu entregasse minha vida para Ele completamente e que Ele fosse a prioridade para mim. Então eu entreguei tempo para Ele. Como que eu fiz isso? O que tem na igreja? Na época, na primeira igreja que eu congreguei. Ah, vai ter isso no sábado, eu estou dentro. Vai ter culto jovem, eu estou dentro. Vai ter, eu estou dentro. Estou saindo de serviço 7 da manhã, chegando 8 e pouca da manhã em casa, escola dominical 9 horas da manhã, eu estou dentro. Tu pensa mesmo que Deus ele negocia com a gente? Vê se na maioria das vezes não somos nós tentando usar Deus, ao invés de deixarmos Deus nos usar. Então eu ofertei tempo. Então Deus me deu tempo. Um tempo absurdo na época. Me deu muito tempo. Não foi da noite para o dia, mas eu entendi que era um tempo de crescimento, de maturidade. E eu não podia mais ser como um menino. Eu não tenho tempo, Senhor, é difícil, meu trabalho é muito complicado, as coisas são muito estreitas. É estreita para todo mundo. É estreito para todo mundo, gente. Eu ia falar, eu ia estar errado, eu ia falar assim, isso não é estreito para quem não está trabalhando. Não, é estreito também para quem não está trabalhando, mas trabalhou a vida inteira e agora se aposentou. O cara trabalhou a vida inteira, irmão. Chegou o tempo de se aposentar mesmo. Outros estudaram o suficiente para poder trabalhar um pouquinho menos e ganhar mais. Um tempo foi difícil para ele também. Cada um sabe aonde o calo aperta, meu irmão. Precisamos sair do vitimismo para nós entrarmos em um tempo de maturidade. Entenda, somos eternamente devedores. Só que a gente acha que Deus está nos devendo alguma coisa. Deus já pagou o preço para que você pudesse alcançar aquilo que era necessário. Tudo, tanto nessa terra, quanto na que está por vir. Eu vi uma nova terra e um novo céu. E ela descia do céu. Há um novo tempo. Deus já pagou esse preço. E a gente está tentando colocar Deus contra a parede para que a gente possa receber alguma coisa. Só que Ele já te deu tudo. É uma questão de crer. É uma questão de acreditar. Ou eu acredito ou não acredito. Ou eu tomo posse ou não tomo posse.
Tudo que cabia a Deus, ele já fez. E a gente às vezes coloca como se tivesse nos faltando alguma coisa. Falta nada, filho. Tudo já está escrito e já está dito, até o fim dos tempos. Desliga ali para mim, Biel, por favor. Até o fim dos tempos, a gente já sabe que o diabo já perdeu. Acabou. A gente já sabe até como que ele perdeu. Primeiro Jesus pisou na cabeça dele, e mais à frente um pouquinho ele deu um assopro. Está escrito. Acabou. Está tudo dito. Está tudo ao nosso alcance. Não tem como, querido, colocar Deus contra a parede. Ele não vai aonde eu quero chegar, ele não vai se mover por causa do teu choro, por causa da sua agonia. É por fé. Quando a gente prega sobre agonia, eu já falei sobre isso aqui, ainda é por fé. Você chora por vida e por pessoas, mas acreditando por fé. Quando eu digo chora, é chorar em oração, mas acreditando que por fé Deus vai fazer. Estamos num tempo que a gente precisa carregar o fardo um dos outros. Estamos num tempo de suportar uns aos outros. Isso é tempo de maturidade, tempo de compreender, tempo de fazer análise, tempo de você colocar em pauta todas as coisas e amar pessoas. As pessoas têm falhas, sim, têm dificuldades, sim, mas o tempo é de suportar uns aos outros. Só pessoas maduras podem fazer isso. Entrar em oração um com o outro, lutar com o outro, em cima daquilo que está vivenciando. Acho interessante, as pessoas colocam lá no grupo, não, estamos orando, vamos orar agora, a gente para, quando eu leio, onde eu estiver eu paro, vamos orar agora por essa situação aqui. Porque se é para orar, vamos orar agora. Às vezes eu estou no carro, aí eu vi a mensagem, o primeiro momento que eu paro, eu vou lá e oro. Suportar uns aos outros, levar a carga um dos outros. Poder perguntar ao outro, cara, tu está precisando de alguma coisa? O que te falta? Amar pessoas. Amar pessoas.
Cada um de nós tem uma situação aqui. Tony e Aline foram pais agora há pouco tempo. Senta lá com eles. E aí, Tony, está precisando de alguma coisa? Como que eu posso te ajudar? Silviane e Alexandre, já no 5º filho. Vai lá perguntar se está precisando de alguma coisa. Vai tudo bem, Silvio? Tudo tranquilo? Silviane teve um parto um pouco complicado. Vocês sabiam disso? O médico deu uma de jiu-jitsu lá, né, Silvio? Mas nasceu. Mas você não sabia disso. Mas por que você não pergunta? A Aline está com as dores nas costas lá que... Quando terminar o culto, chama Eliseu para conversar. E aí, Eliseu, vai tudo bem? Ué, meu irmão, tu vai se assustar com as guerras, filho. Tu vai se assustar com as guerras, simples assim. Porque cada um de nós temos as nossas. Esse dia eu perdi minha carteira, R$ 450, cartão de crédito. Poucos sabem disso. O dinheiro que não era meu. Ainda tive que pagar. Meu irmão. Cada um tem suas guerras. Conversa lá com o pastor Marcelo. Eu admiro o pastor Marcelo, cara. O pastor Marcelo, ele está com a gente aqui nos domingos. Meu irmão, e o cara tá de verdade, velho. Nível de ensino, estudo, compromisso, tudo que ele pode. Conversa lá, por ele, ué, pastor, o que houve? Por que o senhor está nos domingos aqui com a gente? Está precisando de alguma coisa? Vai tudo bem? Conversa com as pessoas, cara. Entre em oração com ela. Entenda as questões e você vai ver, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja. Estou guerreando uma guerra, achando que eu estou longe. Tem pessoas novas na igreja. Tu já parou para conversar com essas pessoas? Já foi até ela? Perguntar o que essas pessoas precisam? De alguma forma eu consigo lhe ajudar? Posso fazer uma visita na sua casa? Quer tomar um café comigo? Precisamos suportar uns aos outros. Isso são coisas de crente maduro. Falamos hoje de manhã de julgar. Que aula, que aula. Como sempre, aula top.
Precisamos entrar nesse nível de maturidade. Pergunta, vai até as pessoas. Às vezes você pode abençoar, ou ser abençoado. O problema é que a gente não faz isso, porque vivemos só para nós mesmos. Volto lá no eu. Os imaturos só se preocupam consigo mesmo. Os que andam em maturidade se preocupam com o outro, se preocupam com o próximo. Os imaturos têm os seus problemas maiores do que os dos outros. Os que andam em maturidade olha para os problemas dos outros e fala e vê sempre que o dos outros é maior do que o dele. Os imaturos falam, ninguém me compreende. Os que andam em maturidade, eles falam, te compreendo, cara. Os imaturos querem atenção para eles. O pastor não veio na minha casa, o irmão não veio na minha casa, fulano não veio na minha casa, ninguém vem na minha casa. Mas na verdade ele não vai na casa de ninguém. Os que andam em maturidade, e aí gente, quais são as casas que nós vamos visitar agora? Já falaram com fulano? Como é que está ciclano? Como é que está fulano lá, cara? Diversas vezes eu preciso de visita. São poucas não. Mas eu sou um pouco mais entrão, então eu procuro pessoas. Estou indo aí na tua casa aí, vou tomar um café contigo. Só quero conversar, mais nada. Pessoas que andam em maturidade, elas conseguem olhar para as outras pessoas e confiar nelas. Os imaturos não se abrem com ninguém. Porque não consegue ver em ninguém uma palavra, algo que possa liberar sobre a vida dele. Os imaturos, eles observam com julgamento. Aquele que a gente falou que é o relacional, baseado em hipocrisia. Os que andam em maturidade, eles observam. E quando eles entram para oferecer ajuda. É disso que Deus tem falado comigo. Para andarmos em maturidade. Em amar pessoas, em amar vidas e não coisas. Se preocupar um com o outro, suportar, levar a carga um dos outros. Porque quando você para conversar, você vai ver que o problema do outro é infinitamente maior do que o seu, você só não vai falar isso. Você só vai pensar contigo mesmo, rapaz, Deus tem sido comigo, hein?
Porque são tantas guerras, irmão, que as pessoas vivenciam. Eu citei algumas pessoas aqui. Agora, se você olhar em volta, olhar nas pessoas que não estão aqui agora, pergunte a elas. Pô, cara, senti tua falta no domingo. O que houve? Vai tudo bem contigo? Se foi uma falta baseado nessa envergonhice, a pessoa até se constrange. Caramba, o cara está preocupado mesmo. Caso não, é bem provável dela se abrir com você. Os imaturos, eles não ligam. Eles não ligam. Você coloca aviso lá no... Eles não perguntam. Agora eu vou deixar só um pouquinho agora a alma falar. Só um pouquinho. Não pergunta, não dá um ok. E aí, pastor, já fechou? Eu fico olhando, rapaz, o pessoal se interessa muito. Os que andam em maturidade, não. Chama no privado, coloca no grupo. Ainda que eu não possa contar com ele naquele momento. Pastor, pô, não vai dar para eu ir não, mas porque eu vou estar fazendo isso, tá bom? São pessoas maduras. Só que em contrapartida, eu também tenho que andar em maturidade aqui. Não, tranquilo, cara, não falou, vamos embora, a vida que segue. Mas cada um sabe onde o calo aperta. Eu calço 42, de vez em quando eu preciso comprar 43. Porque eu sei o modelo do tênis que vai apertar. Cada um sabe, meu irmão. Tem criança. Estamos em tempo de maturidade, mas alguns ainda querem ser criança. Criança, não no entendimento. Quando Deus nos compara com criança, é na questão desse proceder, de se colocar com Ele, que não desconfiam, são pessoas maduras. A criança, ela fala a verdade, não é isso que a gente fala? Só que não. Mente pra caramba. Mas são sinceras. Quero orar com você. Para que Deus confirme em nós um tempo de maturidade. Os que andam em maturidade sempre se vê o menor do que o outro. Ele nunca está aqui. Ele sempre está de forma igual com todo mundo. Porque quando nós andamos em maturidade, nós não precisamos confirmar nada para ninguém. A nossa vida que confirma as coisas para os outros.
As pessoas